Eu tô há 1000 dias seguidos estudando francês e eu vim pra cá pro Canadá em 2019 com meu inglês quebradinho. Se você não me conhece, meu nome é Kel Mota. Tem um vídeo aqui contando minha história. Eu sou programador aqui no Canadá e vim pra cá com meu inglês quebradinho, como eu falei. No começo, primeiro ano, eu disse que eu não ia estudar em francês porque eu ia voltar pro Brasil e tal. Acabei ficando, acabei resolvendo aprender. E aí, 1000 dias seguidos depois, no Duolingo, eu vou contar pra vocês no vídeo de hoje o que foi que mudou na minha vida, o que foi que eu aprendi. Detalhe, não estudei só com o Duolingo, lógico, né? YouTube tá aí, Netflix e tudo mais. E também fiz um negócio chamado francização. Se você quiser saber mais também, tem um vídeo aqui onde eu conto como que eu fiz para aprender francês e o governo do Canadá me paga para aprender francês aqui. Então assista esse vídeo. E no vídeo de hoje vai acontecer o seguinte: eu vou responder algumas dúvidas que o pessoal deixou lá no Instagram. Eu postei quando eu tive 1004 dias seguidos, eu postei, perguntei pro pessoal o que é que eles queriam saber para contar no vídeo. Eles responderam aqui, mandaram algumas perguntas, eu vou responder. E eu também convidei a cidadã Kim de Alô, minha namorada aqui no Canadá, e a amiga dela, Marie, tô na casa dela inclusive aqui, né, eles moram, pra contar pra vocês o que é que elas acham do meu nível de francês depois desse tempo todo. Na verdade, tem um pouco mais de um ano que a gente se conheceu, né, c'est un peu plus d'un an, une année, De quoi? que nós somos ensemble. Ah oui. Ok. Então, ela viu esse processo de eu estudando francês, que quando eu conheci ela, meu francês era uma merda. Eu não conseguia falar nada, eu conseguia entender alguma coisa, mas não conseguia falar nada. E agora já tô num ponto que eu consigo falar. Fiz várias entrevistas em francês. Outra novidade pra você que é da área de TI, aqui eu acabei de conseguir outro trampo numa empresa que fala somente francês. Tô mudando de emprego agora, já justamente pra eu praticar mais a língua, aprender outro ambiente e tudo mais. Então eu vou contar um pouco disso nos próximos vídeos. Mas o mais importante daqui é, depois de 1000 dias estudando francês, o que é que mudou na minha vida? E tendo o feedback de quem é minha namorada canadense, do Quebec, então ela fala de duas línguas, francês e inglês, mas francês é a primeira língua dela, e a amiga dela, Marie, que é da França. Marie é née où? À Paris? En Bretagne. Bretagne? Oui. C'est au nord ou au sud de Paris? Au nord. Nord. Então, Paris não, da França. De France. O nord de la France. Tá vendo meu francês quebrado? A amiga dela, Marie, nasceu lá no norte da França e veio pra cá com acho que 4 anos atrás também, 4 ou 5 anos. Trabalha aqui, mora aqui, mas ela é francesa. Ça va comme tenue pour la vidéo? Ela nem deixou descer. Então você vai ter o feedback de duas pessoas e vai poder julgar o meu francês. Então, sei lá, dainha, vamos pro vídeo agora responder as perguntas da galera. Vou pegar aqui os comentários da galera que deixou a propósito. Meu Instagram é devmikelomota. Me acompanha por lá, eu tô sempre interagindo geralmente com o pessoal no Instagram. E a primeira pergunta foi... Pergunta não, né? Comentário. Jean Lucas Silva falou assim: vou completar um ano essa semana, ajuda, mas só com o Duolingo você não vai conseguir ter um nível de conversação bom. Tem que praticar outras formas também, vendo filmes, séries, música no idiomas e praticar conversando com alguém. Jean tá coberto de razão. Comecei a estudar inglês também através do Duolingo, lá em 2014, né, na minha segunda conta do Duolingo. Então, o Duolingo, a conversação, não vai te ajudar a manter uma conversa longa. No entanto, o Duolingo vai te dar um monte de expressão, frase e a forma de pensar da língua que você está estudando. Isso aconteceu comigo no francês, aconteceu comigo no inglês. Eu confirmo para você, experiência própria. Eu tô desde 2014, vai fazer 10 anos agora de Duolingo, mantendo a ofensiva de longas datas como essa aqui. Essa é a minha segunda ofensiva longa. Somente Duolingo não seria suficiente para eu manter uma conversa ou passar uma entrevista de emprego em inglês ou em francês. Porém, eu me pego numa conversa com elas ou na minha vida aqui no dia a dia. Eu falo às vezes uma expressão ou outra e eu pergunto: da onde veio essa expressão? Ah, veio de alguma coisa repetitiva, chata, maçante que eu fiz no Duolingo num dia ABC, que eu nem lembro agora, mas tá lá, impregnado na minha cabeça. Então, funciona e realmente você vai precisar complementar, mas é uma ferramenta muito poderosa para repetir, repetição espaçada, né, que vai fixar na tua cabeça a linguagem, a estrutura verbal, a gramática e o som. Acho que ajuda muito. Está aí o comentário do Jean, faz todo sentido. Yuri, estou indo para dia 700. Aprendi a falar bonjour. Yuri Alencar. Bonjour! É aquela coisa, a gente, depois de tantos dias, se você me perguntar O que exatamente você aprendeu através do Duolingo de francês ou de inglês? aí eu fico pensando, putz, o que exatamente, né? Porque é difícil definir. Mas eu consigo lembrar várias expressões, ou a forma de estruturar, a forma de pronunciar a palavra ABC, a forma de você montar a frase. Isso aí eu tenho certeza que eu aprendi por causa do Duolingo.
Por exemplo, às vezes o tempo verbal. No francês, né, a gente tem o j'irai. É de português, né? Então, o francês é uma língua que é muito parecida com o português. Dica aí. Você passar a aprender francês do que inglês, na minha opinião. Porque o francês você pode pensar em português e traduzir completamente, funciona. Mas no inglês, se você pensar em português e traduzir para o inglês, não funciona, tem que ser o contrário. Então, é difícil dizer exatamente com precisão, aprendi aquilo aqui no Duolingo, agora, principalmente tirando assim da cabeça, mas eu vou pegar expressões do tempo verbal e palavras específicas ou frases específicas. Agora mesmo, no Duolingo que eu tô fazendo, ó, Alice will become a good veterinarian. Aí tem essa palavra, deviendra. Alice deviendra un bon. Aí eu sei que é veterinário, eu posso clicar lá, ó, e ver veterinária. Então o que acontece? É difícil dizer exatamente. Por exemplo, para entrevista de emprego de TI, o que eu aprendi no Duolingo? Poxa, muito pouca coisa. Mas você aprende e pratica a estrutura geral da linguagem que ajuda no contexto da entrevista. Então, faz sentido. Júnior Moreira _9. Falam que só é bom pra quem não sabe nada. Qual a sua experiência? Júnior Moreira 9. Discordo absolutamente disso. O Duolingo, pra mim, é uma ferramenta de manter a consistência e de aproveitar tempos que eu estaria scrollando no Instagram não fazendo nada e aprender. É um conceito que a gente chama de microlearning. Se você é uma das pessoas que fala Duolingo é chato, é muito repetitivo, tem uma funcionalidade que você rola lá pra baixo e você tem assim, ó, pular essa aula, pular essa unidade. E aí você avança para um nível que é mais difícil, entendeu? Então, se você tá achando o Duolingo chato, provavelmente você não tá usando corretamente. James WM. Massa, tô chegando a 210 hoje no inglês. Qual tipo de exercício mais efetivo no Duolingo? Boa. Assim, o que é que eu fiz no Duolingo, principalmente quando eu tava aprendendo inglês? Repetição. Por exemplo, aqui agora. Ela me dá uma frase, eu vou clicar e ele vai falar. C'est court. De droit est vraiment internacional. Intéressant. Muitas pessoas vão fazer isso aqui, e eu entendo, às vezes eu tô no ônibus, às vezes eu tô, sei lá, numa situação onde eu não posso falar, né? É o tempo que eu tô ali com o celular. Não vai dar pra eu falar, mas a sacada do Duolingo, tudo que você fizer, que você escutar, você repete. Bonjour! Isso a gente chama no mundo de aprender línguas de mirroring, né? De quando você vai espelhando o que você escuta. Você vai falando, sabe a criança, quando aprende, a criança vai escutando e vai repetindo, vai escutando e repetindo. Então, o mais efetivo é escutar e repetir. Escutar e repetir. Quando você faz isso, você vai treinando não só a leitura, mas também a fala, a entonação, e talvez você não tenha um feedback completo, mas no Duolingo tem uma funcionalidade que você aperta o microfone, você fala e aí a máquina tenta entender o que você disse. E era um hack que eu queria para me testar, por exemplo, na hora de fazer entrevista de empregos, eu abria um documento de texto ou teclado do Android, clicava no microfone e falava, porque na minha cabeça, se o celular me entendeu, a pessoa que me entrevistando vai me entender. É a mesma coisa que se o Duolingo me entende, provavelmente a pessoa que está me entrevistando me entende, a cidadã, minha namorada me entende, entendeu? Le patron. Il deviendra patron d'un bar en Écosse. Olha, e essa zoada aqui do Duolingo cria na gente uma programação neurolinguística, né? A gente fica meio que viciado buscando aqui essa zoadinha. Meirelles Joel perguntou: quantos níveis de lições fazia em cada dia? Muito boa pergunta. Na época do inglês teve dias que eu tentava bater uma meta de XP, né? Ele tinha de 10, 20, 30, 40, 50 XP, às vezes fazia 50, 100. Aí eu não lembro exatamente a quantidade de lições, mas até bater esse nível. Porém, com o francês agora, a única coisa que eu faço é checar pelo menos uma por dia. Se eu tiver tempo, eu vou fazer uma ou outra. Aí eles têm um tipo de exercício que é tipo história, que é fala, que é repetição, que é dar um match nas palavras. Se eu tiver um tempo no dia, eu vou tentar fazer pelo menos uns 2 ou 3. Se eu não tiver tempo, pelo menos às vezes é 1 minuto, 2 minutos eu termino uma atividade, mas no mínimo isso aí eu faço, entendeu? Isso já responde também a pergunta do Caio Mello, de qual a média de tempo que eu praticava. Na época do inglês, pelo menos uns 10 minutos por dia, agora no francês, pelo menos 1 minuto ou 2 para fazer essas atividades. Kaique Firmino perguntou: em todas as habilidades, exceto fala, substitui, por exemplo, um curso para chegar ao nível intermediário? Não. Duolingo, na minha opinião, não vai substituir completamente um curso. E aí vem o ponto que eu queria falar para vocês da francização. Eu fiz, acho que 2, ou foram 2 ou foram 3 sessões, que aqui é dividido por estação do ano. São, se não me engano, 12 semanas de um curso de francês aqui no Canadá chamado francização. E é o curso que o governo paga, né? Porém, quando eu fiz esse curso, eles funcionam no formato assim, ó. Alguém do Ministério do Governo vai te ligar e vai falar: fala em francês comigo aí, responde as perguntas para saber o seu nível. Aí quando você responde, ele vai saber, você é nível A, B, C, né? Tá aqui nesse ponto. E quando aconteceu comigo, eles me colocaram num nível
muito baixo. E eu falei, beleza, não tem problema. Eu acho que eu sou nível baixo mesmo. Tive muita dificuldade de falar, né? Não conseguia nem falar números. E aí, nesse curso, eu percebi que a velocidade que eu tava aprendendo era muito mais rápida do que a da turma. Tipo, tava chato, depois de algumas semanas, tava chato. Na primeira sessão já tava chato, mas eu ainda assim continuei, fui pra segunda, e na segunda ficou mais chato ainda, eu nem terminei. Aí juntou o momento que eu tava, né, de trabalho, de organização da Congênere, um monte de coisa, com o fato de estar chato, de eu estar achando que eu tava aprendendo mais no Duolingo, em casa, ou com a minha namorada. E aí eu acabei saindo desse curso de francização e desisti. Olhando para um lado, eu sei que no curso eu aprendi muita coisa, e aprendi mais rápido. Você tem ali um grupo de pessoas falando, e se você tiver um curso de língua onde você tem pessoas nativas falando com você, e fazendo pergunta, e te escutando, e aí te dando aquele feedback na cara de que você falou e que não te entendeu, e te dando a dica de como falar aquilo corretamente, isso vai te avançar muito mais, porque criar aquela situação de trabalho em grupo vai te dar uma motivação extra, você vai ver pessoas diferentes, você vai estar num ambiente diferente. Então, eu acho que é mais efetivo se você tiver condições de fazer um intercâmbio, de fazer um investimento em um treinamento, de que tenha conversação em grupo, faz muito sentido. O Duolingo, na verdade, é para complementar. É para você que está naqueles 5, 10, 20 minutos ali que estaria scrollando no Instagram, você fazer esse exercício e memorizar. Então tá respondido, o seu Kaique não substitui, mas complementa. Gustavo Cronenberger, da hora o nome dele. O Gustavo falou, tô 337 dias, sinto que já melhorei muito, tá vendo? E é isso, a galera que eu conheço, que fez Duolingo por muito tempo, tem até o Vitor que fez um vídeo no canal, tá aqui no Canadá também, ele tem uma tatuagem do Duolingo, cara. Eu falei, cara, que cara doidão, mas é a prova que o negócio faz sentido, né? E eu gosto tanto do Duolingo que até o meu próprio projeto de ensino eu tento me espelhar em como eles ensinam, né? A questão da repetição espaçada, a questão da adaptação ao seu nível de dificuldade, a questão da mentalidade de trazer isso de maneira mais efetiva e talvez gratuita para a maioria das pessoas, é muito bacana. Luiz Rodrigues. Para quem tá perguntando se evolui, sim, eu não fiquei 1000 dias, mas já fiquei uns 500 por aí e o Duolingo ajudou muito no meu inglês. Posso dizer que tem uma fase pré e pós Duolingo devido à evolução que tive. Eu só parei porque tive muito anúncio e não estava mais aguentando ver tanto anúncio de 15 a 30 segundos a cada exercício terminado. Nesse caso, compensa pagar o Plus ou usar pelo PC que não tem anúncio. Então, feedback do Luiz aí, ó. Geralmente, se implementa anúncio, você fica fazendo muito exercício durante o dia, né? Porque o Duolingo é gratuito, porém no final do exercício vem um anúncio. Então, se você faz 100 exercícios por dia, você vai ver 100 anúncios naquele dia. Sacou? Mas eu acho que, pô, pelo preço, o custo-benefício ainda vale a pena. Se você tiver condição de pagar, paga. Marcelo, manda bala, estou chegando, valeu. André, parabéns, obrigado. Davi falou, você sentiu que o Duolingo melhorou desse tempo que tu iniciou para agora? Há uns 2 anos, quando eu fui começar a aprender francês, desisti do Duolingo quando a segunda palavra que ele me ensinou foi cheval. Davi, então vamos lá, o que aconteceu? Eu tô usando o Duolingo desde 2014, quando eu cheguei aqui no Canadá, eu dei um stand-by, parei do inglês e parei do francês, porque eu tava aqui imerso na língua do inglês, e aí pra mim era melhor pegar o tempo que eu investi no Duolingo e abrir a TV e ver um noticiário em inglês ou em francês. Ou ir para um bar, ir para algum canto e conversar com as pessoas. Eu ia aprender muito mais do que eu aprendia no Duolingo, por mais que fosse 5 ou 10 minutos. Só que, olhando para trás, talvez eu não precisava ter parado. Porque ainda tem aqueles 5 minutos que eu tava scrollando no Instagram, poderia ter aplicado no Duolingo. Ainda tem, sabe? Você tem tempo para fazer o Duolingo. E 5 minutos por dia de aprendizado é melhor do que nada. Enquanto muita gente... Eu não tenho tempo para aprender inglês, não tenho tempo para aprender a língua. Micael, como é que você faz para fazer tudo isso? Como é que você tem tanto tempo? Eu só não invento desculpa, eu só faço matemática, eu boto no meu calendário, o dia tem 24 horas, eu faço ABCD sobre isso. Tem tempo sim, pô. Pra onde tá indo esse tempo? Falando ainda sobre essa questão do Davi, nesse tempo, quando eu parei, eu tava a sensação também, pô, o Duolingo agora tá repetitivo, tá chato, né? Mas eu só troquei porque eu tinha uma opção. Se eu não tivesse, quando eu tava lá no Brasil, mesmo sendo chato, mesmo sendo repetido, eu ainda fazia. Porque eu sabia que a repetição é realmente o que fica. E quando eu me pego, às vezes numa conversa, que eles me falam e eu automaticamente respondo, tem coisa que às vezes eu falo, vixe, eu nem sabia que eu sabia essa frase. E quando isso acontecer com você, você vai saber que isso veio dessa repetição aleatória do Duolingo, que você nem lembra que aprendeu, mas tá lá na sua cabeça que você repetiu um dia. Essa é a sacada. E aí o Eric falou, parei no dia 50, e o Isaac, Luiz, a última pergunta, sentiu evolução grande? Rapaz, depois de 1000 dias de francês, com certeza uma evolução absurda. Sendo completamente transparente, não foi só o Duolingo, mas se eu fosse falar só do Duolingo, eu acredito que, com certeza, aí, algo entre 40 e 60, talvez 70% do que eu avancei foi por causa do Duolingo. Por vários motivos. Constância, ter alguma coisa me lembrando, me mandando notificação para
pra aprender, que as coisas que a gente às vezes não conta, mas a gente é uma máquina, né? Nosso cérebro, e se você não tiver alguém te lembrando de faz isso, você esquece. Muita gente começa projeto academia, projeto verão, projeto não sei o quê. O pessoal fala muito de projeto, sabe? No primeiro dia tá indo, continua, no segundo dia tá indo, para, no terceiro dia tá indo, perdeu, o Duolingo vai te mandar notificações, vai te mandar mensagens e vai te lembrar. E às vezes vai te mandar uma mensagem falando assim, cara, eu te mandei 15 mensagens aqui nesses últimos dias, você não respondeu nenhuma, eu vou desistir de você. E aí quando você lê isso aqui, você fala, pô, Até o Duolingo tá desistindo de mim. você volta, sacou? Então isso às vezes reanima você e ajuda a manter a constância. Depois as técnicas de aprendizado, né, a facilidade que é para você entender ali um contexto, eles têm uma funcionalidade agora de história, onde você vai contando a história, você pode falar, você pode clicar na palavra para ver o significado. E tem uns exercícios agora que eu escrevo, né, tem um exercício mais de compreensão, por exemplo, ele conta uma história e pergunta o que é que você achou dessa história, de que lado que você tá, dessa pessoa, dessa outra pessoa. E aí você tem que digitar, eles medem também seu nível de aprendizado. E agora eu tô querendo testar o Duolingo Max, né, o Duolingo Max, que tem até inteligência artificial. Eu não sei ainda se eu vou fazer, que é pago, né? Mas eu vou testar. Então é isso, responde as perguntas do Instagram. A Marie vai secar o cabelo. Vai legal o editador, daqui a pouco eu volto. Enfim, vou fazer umas 5 perguntas, deixar elas me perguntarem e pedir o feedback do que elas acham do francês. Fica aí, volta agora. Non, 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 c'est pas en live. Não, c'est pas live, Ça va être Edith pis tout, là. Mas você viu, às vezes elas falam francês, às vezes eu meto em inglês mesmo e já foi. Comprando? De quoi? On parle en anglais puis en français en même temps dans la phrase? Oh, é. Oui. Mas c'est pas como moi, c'est une chose que é canadienne. Ouais, de faire le franglais. Não é exatamente eu, Mikael, que faço isso, somente no Canadá inteiro o pessoal fala francês e mete o inglês. Então tchau, volto daqui a pouco. O que acontece, galerinha? Eu tô... Que dia é hoje? 5 de fevereiro. Tem mais ou menos 2 meses que eu gravei esse vídeo aqui. Tô aqui com o Thaís fazendo edição. Esse vídeo tá... Vai sim. Esse vídeo tá grandão. Esse vídeo tá demorando muito pra sair, foi quase 1h30 de conversa. A gente soltou essa parte aqui com as questões e tá muito difícil de editar, francês e inglês ao mesmo tempo. Então, se vocês quiserem ver o vídeo final da minha namorada e amiga dela julgando meu nível de francês, esse vídeo aqui tem que ter pelo menos 1000 curtidas. Se tiver 1000 curtidas, eu solto outro vídeo grandão, dá quase 50 minutos, com legenda. Tem legenda? Tem legenda em francês e português. E mais as animações e tudo pra vocês gostarem. Então, se você quer ver a conversa completa de eu, Kim e Marie, julgando meu francês, pra você praticar e ver meu nível de inglês, meu nível de francês, ver minha namorada, ver a amiga dela e tudo certo, beleza? Então, deixa o like aí, que aí eu solto o vídeo. E se inscreve. Ativa as notificações também, né? Tem que ativar a notificação pra você sair quando a gente soltar, entendeu? Então, Deixa eu inscrever no canal. tá jogado o desafio. Fui!